Mais informações para trazer para a gente direto aqui de São Paulo, que está acompanhando a agenda do governador Tarcísio, do prefeito Ricardo Nunes, é a Bia Manfredini. O desfile ainda está rolando, né, Bia? O desfile ainda está rolando, Paulo. Pelo menos mais 1 hora de desfile nós ainda teremos. Continuam as movimentações aqui neste momento com o pessoal do Exército. A gente vê os carros do Exército passando, carros, caminhões, caminhonetes. Mas o que está animando aqui os bastidores desse desfile e que é algo que pode animar o debate aí no sofá do Morning Show, Paulo, são os bastidores desse desfile 7 de setembro, né? 7 de setembro voltou aqui para o Sambódromo do Anhembi depois de 3 anos, né, em que esse show não está, essa comemoração, esse evento não estava acontecendo aqui. Isso porque 2 anos foram de pandemia, 20 e 21, né, não tivemos o Sambódromo, os desfiles. Depois, no ano passado, foi uma comemoração ali perto do Museu do Ipiranga, justamente porque era a reinauguração do museu e por conta do bicentenário da independência. E nesse retorno, então, do evento aqui para o tradicional local do Sambódromo do Anhembi, os bastidores são os mais quentes. O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes não falam hoje, como a gente comentou, não discursam. É de praxe nesse evento que eles não discursem, mas eles querem evitar o cunho político. E também quem não compareceu aqui, e que foi uma incógnita durante toda a semana, foi a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é próximo de Tarcísio e de Ricardo Nunes. Mas o grande X da questão para esse dia 7 de setembro de 2023 foi Ricardo Nunes, né, como prefeito da capital paulista. Ricardo Nunes e o ex-presidente Jair Bolsonaro vêm costurando um apoio para as eleições do ano que vem, eleições de 2024, mas esse apoio agora, ele sofre uma espécie de rusga. Isso porque os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão reclamando de falta de espaço dentro da articulação política para esse pleito do ano que vem. Eles perceberam a estratégia de Ricardo Nunes, que era de abraçar, mas não muito, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentar aí ficar... Acho que nós perdemos aqui o contato com a Beatriz Manfredini. Deve ter sido o avião que levou ela, né, Maninho? Certeza absoluta que aconteceu isso. Gente, daqui a pouco a Bia entra novamente direto do AMB para trazer maiores informações aí. Ela estava trazendo justamente um bastidor da ausência do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ela, teria total relação com a eleição municipal de 2024, para não demonstrar um certo apoio e também, mais uma vez, não ter aquela famosa foto e o meme, meu querido Nelsinho Kobayashi. Não é uma semana muito boa pro Ricardo Nunes aparecer do lado do Bolsonaro, né? A gente teve nas últimas semanas aí todas a polêmica toda envolvendo o caso das joias, o Bolsonaro prestando depoimento na Polícia Federal. Então é claro que ele quer colher todos os bônus dessa possível relação e se rechaçar de todos os ônus, de todos os males, de toda a rejeição. E aí o timing é importante a ser considerado também. Talvez não seja um bom momento. Daqui a pouco, quando as coisas ficarem calmas, se ficarem, ele aparece de novo do lado do Bolsonaro para tentar esse importante apoio nas eleições do ano que vem. Agora, Bolsonaro não quis aparecer propositadamente, né, mano? E é uma decisão acertada isso, num 7 de setembro? Não, assim, depende de qual aspecto a gente está pensando. Se for do aspecto de estratégia eleitoral, eu compreendo. Se for pensar na questão do país, daquilo que importa como nação, aí eu acho que é um erro profundo. Nesse sentido, eu concordo com o PP de que seria muito importante a gente conseguir ser capaz de produzir símbolos de união entre diferentes presidentes da República, demonstrando uma estabilidade institucional e uma capacidade de deixar as diferenças de lado em nome do país, especialmente numa data nacional como 7 de setembro. Nesse sentido, Bolsonaro, mais uma vez, se apequena diante da missão de construção de um país, mostrando que está muito mais preocupado com o seu projeto político do que, de fato, com a construção do Brasil. Agora, o presidente Lula está saindo lá do desfile em Brasília, já está praticamente encerrado o desfile e ele parte agora para a Índia, vai ter uma viagem para a Índia justamente para tratar aí de questões que envolvam o relacionamento dos dois países. Eu queria trazer aqui
mais alguns pontos que eu acho que são legais, Nelsinho, da gente abordar, do aspecto político do desfile lá em Brasília. Se vocês forem analisar, o Márcio França, que agora assumiu o Ministério da... Eu nem sei se vai ser esse o nome, né? Aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas seria Pequenas e Médias Empresas, né? Estava bem ao lado ali de Geraldo Alckmin, justamente para mostrar que, olha, o meu padrinho político é o Geraldo Alckmin. E ontem, o Márcio França veio a público postar uma foto, aquela foto antiga do Tarcísio com o Lula, mostrando que agora o Tarcísio apoia o governo Lula. Não sei se vocês viram isso. Ou seja, uma publicação claramente alfinetando o governador de São Paulo e usando todo esse enredo aí do 7 de setembro em relação à reforma ministerial. Como é que vocês viram isso, hein, Maninho? Olha, de fato, o Republicanos, partido do governador Tarcísio, agora tem um ministro, o Silvio Costa Filho, que é do Republicanos. Então, há uma incoerência. Eu diria que o que isso chama a atenção é para o fato de haver uma... A gente está vendo ali a Janja fazendo L de vestido vermelho. A Janja fazendo L. Entra e sai fazendo L, meu amigo. Isso não é política. Olha aí, ó. Isso é... Um ato de pacificação nacional. Muito lamentável. 5 horas de desfile. Não, mas isso é o simbolismo justamente da hipocrisia e da incoerência. Ou você quer pacificação, união e reconstrução, ou você quer, de vestido vermelho no meio do 7 de setembro, fazer o L. São posturas incompatíveis. Não é legal. A primeira-dama é a primeira-dama do país ou é a primeira-dama líder de torcida do petismo? É essa decisão que ela precisava. Turma, temos a Beatriz Manfredini novamente conectada direto do AMB para terminar o raciocínio que ela estava fazendo em relação à participação ou não do Bolsonaro aí em São Paulo, né, Bia? Daí passou o avião, né? Paulo, o avião quase me levou, mas agora retomando, então, falava dessa rusga, né, nessa relação entre Ricardo Nunes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, os aliados de Bolsonaro estavam percebendo que não tinham muito espaço dentro dessa articulação que Nunes vem fazendo para o ano que vem. A estratégia de Nunes era realmente essa, não ser taxado como um bolsonarista, mas conseguir o apoio do ex-presidente. E aí, 2 pontos pioraram essa relação nessa semana. Um foi quando começaram a se ventilar nomes como o da secretária de Relações Internacionais Marta Suplicy, também do deputado Kim Kataguiri do União Brasil para a vaga de vice de Ricardo Nunes. Isso foi um problema para os dois, por quê? Porque tanto Kim Kataguiri quanto Marta Suplicy, eles são pessoas muito opositoras ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então isso pesou para os aliados do ex-presidente, que eles não gostaram, eles querem um vice do PL, um vice mais bolsonarista, inclusive um dos cotados é o advogado dele, Fábio Van Garten. Então isso pesou para eles e, além disso, durante um evento com alunos de uma universidade particular aqui em São Paulo nessa semana, Ricardo Nunes chegou a dizer que não era muito próximo mesmo a Bolsonaro. A partir daí, a relação de Nunes e Van Garten, que vinha fazendo a ponte entre o prefeito e Bolsonaro, ficou complicada. Van Garten veio a público, publicou nas redes sociais dizendo que não podem usar os votos dos bolsonaristas, e aí a relação agora tem uma rusga. Essas pessoas ligadas a Van Garten até admitem que eles podem se descolar de Ricardo Nunes. O que eu apurei, Paulo, para a gente fechar, é que para o prefeito Ricardo Nunes o que mais importa é o apoio do PL, o partido de Bolsonaro, que é o maior partido entre os de centro, centro-direita e direita, e não exclusivamente de Bolsonaro. Mas ontem Nunes recuou, disse que quer sim o apoio de Bolsonaro. Fica essa dança agora, essa tentativa de acerto, mas tem muito chão ainda, né? Até o ano que vem, até a eleição, para eles tentarem se entender. Fato é que aqui no desfile de 7 de setembro, Bolsonaro acabou não comparecendo, portanto, inclusive aí nessa estratégia mesmo de não falar muito, alguns apoiadores acabaram optando por isso depois de todas essas rusgas. E por aqui eu sigo no Sambódromo do AMB, Paulo, acompanhando esse desfile que ainda deve durar pelo menos mais uma horinha aí, até 12h20, 12h30, mais ou menos. Maravilha, Bia, obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini fazendo um jornalismo real, quase sendo levada por aqui, mas firme e forte, né, Fê? Nos ajudando a fazer essa cobertura. Olha só. Gente, olha só, uma pergunta que eu faço para vocês. Hoje, o 7 de setembro, ele, de alguma forma, está deixando claro um divórcio entre aquele patriotismo mais conservador, que a gente viu acontecer no Brasil muito forte, e os desfiles cívicos. Esse divórcio está claro hoje ou não?
Não, Paulinho, não tem não. A comparação é claro que é óbvia, né? Vai haver essa comparação entre o que está acontecendo neste 7 de setembro e nos anteriores. É que na política se ligou muito a ideia do patriotismo com o bolsonarismo, que não deveria acontecer, porque o patriotismo é em relação à pátria e não ao candidato. Mas chama atenção esse esvaziamento de hoje, no 7 de setembro, claro que boa parte em razão da campanha feita pelo Fique em Casa do Bolsonaro para esse 7 de setembro, mas daí faz a gente refletir também. E cadê os outros? E cadê os que não são bolsonaristas? E cadê os eleitores do Lula que o elegeram, que são, segundo o resultado das eleições, a maioria? Por que os petistas não estão no 7 de setembro? Será que isso também não é uma radiografia? Não é uma mensagem que fica clara de que os petistas não são patriotas? Não, isso também precisa ser considerado, sim. Não, porque deveria lotar. Não, se fosse evento político... Eu fiz esse questionamento para vocês justamente pelo seguinte. Se a gente analisar a situação atual, é o seguinte... Você teve um patriotismo muito forte que foi, sim, colocado como se fosse um bolsonarismo e havia uma certa mistura disso. A gente não sabia diferenciar o que era um patriota de verdade do que era um bolsonarista de verdade. Essa mistura simplesmente fez com que houvesse um único inimigo central, que era o Lula. O Lula era o grande inimigo desse conservadorismo patriótico. E hoje, o 7 de setembro, evidencia o protagonismo do Lula. Então isso deve ser muito doído, isso deve machucar o conservador patriota que está vendo um 7 de setembro, que é um desfile com uma representação política patriota muito forte, tendo como protagonista o seu maior inimigo. Então, quando eu me refiro a essa questão do divórcio, como é que o conservador patriota vai conseguir, de alguma forma, fazer com que o 7 de setembro, nesses próximos anos, ainda represente algo para ele? Porque o protagonista será o Lula, pelo menos até então. A minha pergunta é justamente nesse sentido. Eu fico pensando é que talvez o grande simbolismo aí seja um divórcio entre o Estado brasileiro e o povo brasileiro. Ou seja, a gente vê o Estado brasileiro tomado pela disputa entre dois populistas e nessa disputa entre si, de politização ao longo dos últimos anos, de uma guerra quase tribal, de uns contra outros, a gente viu o Estado se afastando da população. Então, muita gente hoje olha, por exemplo, para o sistema de justiça e não se sente representado, não vê legitimidade naquilo, olha para os governos de forma geral e não se sente acolhido, não se sente representado. Então, eu acho que a reflexão a ser feita num dia de independência é o que precisamos fazer como país para que as instituições do Estado brasileiro, de fato, representem o povo brasileiro. Eu acho que esse é um debate muito importante, que é muito maior do que a personalidade de Lula, do que a personalidade de Bolsonaro, e toca em questões estruturais. Como fazer com que o Estado esteja, de fato, a serviço do povo e conectado com o povo. Então, olha só, vou trazer aqui uma aspas. A oposição já está criticando esse desfile que nós estamos apresentando aqui na programação da Jovem Pan, o desfile cívico-militar lá em Brasília. São imagens ao vivo do que ainda acontece por lá, mas o deputado Carlos Jordi veio a público, veio ao Twitter e disse o seguinte: o 7 de setembro do regime é assim, sem alegria, sem entusiasmo e sem povo. A ditadura que se instalou no Brasil afugenta o brasileiro, o patriota, constrangedor o desfile desse ano. Está aí um deputado de oposição reclamando. Líder da oposição, inclusive. Líder da oposição. Esse, Paulinho, é um discurso político, né, que a oposição vai fazer. Agora, o fato e o dado concreto é que o Brasil, o brasileiro, nunca teve uma relação com o 7 de setembro. Né? A gente nunca olhou o 7 de setembro como uma data especial nossa, historicamente. Né? Nos últimos 4 anos... É outro dado e é outra realidade, né? O Bolsonaro, né, sequestrou a data, sequestrou os símbolos nacionais, né, por meio de uma comunicação política eficiente, né? E por meio disso ele conseguiu fazer o 7 de setembro um grande movimento político, um grande evento político, né? Por isso que as pessoas foram para a rua. Por isso que eu discordo quando o Nelson fala que o 7 de setembro seria um fracasso, né, das pessoas não estarem na rua, né, você não vê... Teve uma menor participação. Sim, né? mas de fato vai ter. Isso é um destaque. Eu acho que nós temos que construir. Tem patriota de esquerda, nós temos que construir o 7 de setembro da mesma forma que nós temos que nos construir como nação, né? Nós não somos nação.
Infelizmente, o Brasil ele é muito diverso, e a polarização política trouxe esse efeito nefasto, né? Eu não via pessoas da esquerda no 7 de setembro nos anos anteriores, e hoje eu não vejo pessoas da direita. Infelizmente, a gente tem que se repensar e olhar para dentro e começar a discutir que nós queremos para o futuro do Brasil, Senhores, deixa eu só fazer um rápido break para quem está no rádio, são 11h22. Mas as pessoas da direita não foram, esse ano, maior parte, por uma campanha do Bolsonaro. Eu não acho que foi a campanha do Bolsonaro, acho que mudou o formato. Também mudou o formato com a configuração do evento. Parte uma reconfiguração. Exato, parte por conta disso, parte porque eles já não queriam, por causa do Lula e outra também. coisa, mas cadê o público do Lula? Eu não sei, por exemplo, Paulinho, se esse tipo de evento mas, também... senhores, obviamente teve uma mobilização por parte da máquina pública, porque se vocês forem ver, assessores foram mobilizados, funcionários foram mobilizados, comissionados, o próprio Banco do Brasil saiu distribuindo bonés amarelos, teve uma mobilização por parte do governo para que o evento não fosse esvaziado, isso é óbvio. E cadê os companheiros? Eu não sei. Cadê os companheiros? Vamos discutir de forma pragmática e de forma também a criar estruturas melhores para o futuro, né? Eu não sei também, por exemplo... Você está muito político, Filipão. Não, se esse tipo de evento, por exemplo, ele é eficiente, né? É isso que eu ia perguntar. Não dá para só ter essa questão, desfile militar. Eu acho assim, a gente está aqui para passar vergonha já há 1h30 já sobre esse desfile. Não era mais fácil acabar com isso? Não era mais fácil acabar com esse desfile de 7 de setembro? Não, Fê. Eu acho que tem que ter. Mas, Fê, o desfile é importante. Eu acho que o desfile é importante, mas só o desfile... Eu acho que não cria uma discussão de futuro de nação, que eu acho que é uma data importante para a gente pensar o nosso futuro. Que o chato disso tudo é que tudo politiza. Não, mas peraí, mas o Fê, o problema... político, e o que não é legal isso. Eu concordo 100% contigo, só que tem um problema nessa história. A cultura do brasileiro, infelizmente, sempre foi uma cultura de colocar político como herói. E aí na hora que você coloca o político lá como herói, você sai pra rua não para defender o país, mas para defender o teu político. Esse é o problema. O que a gente está vendo acontecer é um enquadramento idêntico do que é do ano passado, só que de lado trocado. Não é idêntico não, Paulinho. Não é idêntico não. Quando não é idêntico não, você sabe por quê? Quando um povo vai para um desfile de 7 de setembro que representa a nossa liberdade, gritar olê, olê, olá, lulá, lulá, qual que é a diferença do outro cara que fica gritando mito? A diferença é que no outro tinha gente, nesse não tem. Essa é a diferença. O outro evento político. Bem, vai ter evento político. O outro evento político partidário. Evento político partidário. Nem teve desfile no outro. Eu acho que medir por aí também se teve ou não gente. Eu acho que daí também não é. Quero saber cadê os patriotas petistas? Cadê os petistas? Estavam lá com o boné do Banco do Brasil. Mas quantas pessoas em comparação na praia? Era para ter mais gente. Se ele tem mais eleitor que o Bolsonaro, tem que ter mais gente. Esse tipo de patriota que é bom tá na Praia da Baleia agora. Tá na praia. Você acha que cadê o povo? Tá todo mundo na praia curtindo o feriadão. Não é, Fê? É lógico. Patriota que é bom tá em Trancoso agora. Isso. Certo? Agora, tudo politiza, eu acho isso chato demais. Patriota tá na que tem Praia Grande, meu amigo. Mas Praia isso é um debate interessante. Porque, qual, Maninho? Que debate? Como fazer com que uma data nacional como o 7 de setembro tenha um sentido de fato nacional, de fato de reflexão sobre a identidade do brasileiro. O que é que nos faz brasileiros? O que é que são símbolos comuns? O que é que é capaz de nos mobilizar deixando diferenças de lado? Então, eu acho que essa é uma questão muito mais importante de reflexão como país do que esse divisionismo entre petistas e bolsonaristas. Porque o patriotismo norte-americano é diferente do nosso. É bem diferente do nosso. Como disse o e vem Cláudio, na essência, lá atrás, uma construção cultural. Tem muito mais tempo também. E talvez esteja ligado com a história do 7 de setembro, que a nossa independência se deu por um processo muito mais do próprio Estado, ou seja, do Dom Pedro, etc., do que uma construção como nação. Então, talvez seja uma reflexão de como fazer com que... E que virou, na verdade, né? Porque na verdade, foi a independência do país, não é o Dia das Forças Armadas, né?
É um evento completamente subjugado através desse poderio aí das Forças Armadas. E não é esse, na verdade, que perdeu completamente o propósito, que era a independência do nosso país. Só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 26 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está aqui na repercussão, minuto a minuto, detalhe a detalhe de tudo que acontece nos desfiles cívicos em todas as cidades deste país. Quer finalizar, Fê, tua fala? Então, é isso, é a independência do país e não é a independência das Forças Armadas, né? A gente esquece muito mais que foi Dom Pedro que foi lá nas margens do rio Ipiranga e gritou, né, independência ou morte, do que realmente tem esse contexto aí. Fala, Felipe. Esse é um ponto importantíssimo, Fê, que você colocou aí. Eu acho que realmente só o desfile cívico-militar é pouco. Você não cria uma nação, não cria um sentimento de nação tendo uma atitude passiva, vendo carros militares passando, vendo desfile militar. A gente tem que pensar como a gente insere a população nessa discussão de futuro de nação. Te dou um exemplo concreto. Há uma figura que é esquecida quando fala em 7 de setembro, que é a Dona Leopoldina. A Dona Leopoldina que idealizou a independência do Brasil. Quando Dom Pedro estava aqui em São Paulo, na margem do rio Ipiranga, ela já tinha articulado a independência do Brasil. Você chegou a conhecer ela? Cheguei a conhecer. Conheci essa história por um charuto que eu ganhei. Por exemplo, você sabe uma coisa que poderia ter, assim, obviamente... Ninguém sabe, Dona Leopoldina. Artística, é criativa, minha cabeça... Meu amigo, o brasileiro não recebe educação para aprender a escrever. Por exemplo, devia ter uma coisa mais cênica, sabe? Também. Mostrando realmente, porque se você chegar hoje para um jovem que não tenha acompanhado tanto, ou então que en passant se fala sobre a independência do país, ele não sabe daqui a pouco nem quem é Dom Pedro. Ele não sabe nem ler. Mas você quer ver um ato mais antipatriota do que esse? Você votar num político e não lembrar em quem você votou. Isso é muito antipatriota, não é, mano? É simplesmente você, tudo bem, fui lá, apertei um botão e dane-se. Mas isso chama-se Alzheimer, né? Alzheimer. Porque você votar em alguém e não lembrar em quem você votou... É uma desconexão, né? As pessoas não lembram, especialmente nos cargos legislativos, deputado estadual, deputado federal... Mas a independência, se a gente está falando de independência de um país, se a gente está falando de liberdade, a participação política das pessoas precisa ser protagonista. É fundamental. E também pensar, o que é que nos faz brasileiros? Né? Numa data como essa, somos um país independente. Tá, e o que isso significa? O que é ser um brasileiro? O que é o Brasil? Eu acho que o 7 de setembro precisava ser uma data de reflexão sobre isso. Quais são os valores que nos unem? O que é que está para além de qualquer diferença? Somos um povo muito diverso e plural, com diversas culturas, com diferenças regionais, mas quais são os pontos em comum? O que é que nos faz Brasil? Eu acho que essa é a grande questão que o 7 de setembro precisa refletir, para, inclusive, que a gente seja capaz de aproximar as instituições do Estado brasileiro do povo, porque muitas vezes o Estado se comporta, as autoridades, até quando falam em sigilo de voto de ministro, etc., as autoridades muitas vezes se comportam como uma casta superior que manda e o povo que aceite. Então, esse tipo de situação gera um descolamento entre as instituições que deveriam representar o povo e o povo de fato. Mas, Manu, deixa eu falar uma coisa. Muitos dos que estão nos assistindo agora, são 11 horas e 30 minutos. A verdade é essa. Vou falar, como o Fê disse, como é que é, Fê? Como é que se fala lá? A grande verdade. A grande verdade é essa. Você que está nos assistindo e nos ouvindo está desanimado e desmobilizado. E principalmente achando que, as coisas não vão dar certo nesse país. A verdade é essa. Mas está tudo dando certo, Tem muita gente nos assistindo que está desanimado, que está cabisbaixo, que não está entendendo o que está acontecendo, porque não concorda com essas imagens que nós estamos vendo aí. E isso reflete uma parcela significativa da população brasileira. E isso faz parte da democracia. Tem gente que vê essas imagens aqui e não se sente representada. Agora, essas pessoas, elas não estão enxergando talvez um caminho a seguir. Elas não estão conseguindo enxergar um verdadeiro caminho a se seguir. Eu não acho que elas não estão enxergando, elas não querem. Como assim? Eu acho que elas não querem. É aquela coisa, você marcou, você ficou fixo com uma ideia e você não quer mudar. E ponto final. Eu acho que não existe aí a questão de você querer descobrir um caminho. São pessoas que não querem enxergar, né? Então, eu discordo. Eu acho que as pessoas elas querem enxergar, só que a política ela é muito complexa e
visivelmente, todo um novo cenário político enquadrado. Nós vimos ontem a declaração do Toffoli. Aquilo ali é uma pá de cal no movimento político que aconteceu, jurídico que aconteceu, que foi a Operação Lava Jato. Mas isso, Paulo, eu acho que quando você não tem uma polarização do jeito que nós temos, a partir do momento que isso é polarizado e dividido, fica difícil realmente as pessoas escolherem, quererem mudar ou então estarem a fim de mudar. Não querem. Elas querem buscar realmente. Eu acho que mudou realmente. Eu acho que o panorama da política, ela mudou. E vai ser assim daqui para frente sempre. Não vai existir mais aquele consenso da política de você ir buscar ou entender. Por quê? Porque existe hoje o populismo. Então, ou seja, você vai sempre vangloriar e você vai colocar no pedestal o representante, o político, e não as obras ou aquilo que ele está fazendo. Tem uma pessoa muito importante que poderia contribuir demais nisso, Felipe e Paulinho, é o próprio presidente Lula. Ele poderia ser essa pessoa, aliás, quem mais pode contribuir para essa pacificação, para olhar para o futuro, para tentar organizar essa coisa toda, minimamente, pelo menos. Mas talvez para ele não seja interessante. Talvez para ele não seja interessante pacificar, oxigenar a gestão, olhar para frente, porque ele também se elegeu com base nesse discurso odioso de rejeição ao Bolsonaro. Então ele precisa disso até por sobrevivência política também. Ele só retornou por conta da rejeição. Um precisa do outro. O Lula precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Lula, e um fica atacando ao outro. E no caso é mais fácil de você convencer, né? Mas essa é uma questão importante, né? A gente está vivendo um momento polarizado, claro, né? E a gente não consegue enxergar nenhum tipo de qualidade no outro, né? Quem, por exemplo, votou no Bolsonaro, odeia tudo que Lula faz. Esse desfile do 7 de setembro aí não tem nada positivo. Tudo uma porcaria. Esse governo não tem nada de positivo. E quem vota no PT, por exemplo, não consegue reconhecer nada que Bolsonaro fez de bom, né? Esse é o efeito nefasto, infelizmente, da polarização. E é engraçado quando você vê o resultado das eleições, você percebe que 1/3 votou nulos e brancos e se abstiveram, 1/3 votou no Bolsonaro, 1/3 no Lula. Ou seja, 2/3 da população não quer o Lula e 2/3 não querem o Bolsonaro. Posso discordar de você? Por favor. Quando você cita a questão da polarização, eu toda vez que eu ouço isso, falando assim, as pessoas, o Brasil está muito polarizado. Gente, o Brasil sempre foi polarizado. Se você for analisar, por exemplo, aqui em São Paulo, as eleições... Não, eu vou explicar, calma. O Brasil sempre foi polarizado, porque nós temos aqui um negócio chamado Instituto do Segundo Turno. Uma eleição de segundo turno, se ela não for polarizada, ela é o quê? Existem dois espectros que vão lá e disputam uma determinada eleição. O que eu acho que aconteceu no Brasil não foi a polarização. O que aconteceu no Brasil foi a fanatização. São coisas completamente diferentes. As pessoas viraram fanáticas. Sim. Agora, a polarização, ela é importante, porque é uma disputa de ideias. E numa democracia, pressupõe-se disputa de ideias, conflito de ideias. Sim. Não é, vamos concordar aqui com todo mundo, eu discordo de você só 10%. Não, tem confronto de ideias, isso é importante. Afinal de contas, nós estamos numa democracia. O que virou, infelizmente, foi a fanatização. As pessoas simplesmente ficaram cegas e começaram a aplaudir. Não, e tudo isso não é democrático. Isso não é democrático. Essa postura de fanatismo não é ruim. Tudo isso vem através dessas informações completamente avessas que são divulgadas aí também na digital, pelas redes sociais, pelas plataformas. Então, ou seja, as pessoas não querem ir buscar a informação de verdade. Elas não querem, elas querem simplesmente adormecer diante uma verdade que é supostamente colocada para elas, e elas vão lá e elas debruçam em cima daquilo e elas acreditam piamente. Como a gente abriu o programa hoje, inclusive falando sobre a questão do L da Janja, fazendo L no desfile, enfim, mas no ano passado não, mas o Bolsonaro fazia arminha, sabe? Então, ou seja, tá tudo errado. Não é um evento para você ir lá e simplesmente, mais uma vez que a gente está falando aqui exatos 1h35, falando justamente que não é um evento para ser um evento político.
político, é um evento para ser civil, moral, cívico. É isso que serve o 7 de setembro, não para você fazer política, né? Eu Então, acho que... E aí você polariza ainda mais, porque daí quando você vem com uma primeira-dama fazendo L, ela está fazendo o quê? Ela está polarizando, ela está levando isso para um outro caminho. Polarização eu concordo. é algo interessante numa democracia. Sim, o que não é interessante é a fanatização. É que nós nunca tivemos polos tão distantes um do outro, tão assim, binários mesmo, no caso do Lula e Bolsonaro, que discordam exatamente de tudo. Antigamente a gente tinha, sim, uma certa polarização entre o PT e o PSDB, mas que convergiam em alguns assuntos, no social ou em uma história de luta democrática e tal. Não discordam de tudo? Bolsonaro e Lula concordam com o quê? Tem. Bolsa Família, por exemplo. E o auxílio emergencial. Por exemplo. Exato. Tá aí. Mas eu acho que tem um ponto importante, Parabéns. que é a polarização. O Filipão mandou bem. Parabéns, Pepe, parabéns. Achou o que concorda Lula e Bolsonaro. Rapaz. E a aliança com o Centrão também. A polarização. O problema não é ter debate de ideias. O debate de ideias faz parte da democracia. A questão é que a polarização brasileira ficou tóxica. E por quê? Porque o debate de ideias deixou de ser um debate de ideias. Ou seja, no momento em que você acha que aquele que discorda de você não é simplesmente um divergente, ele é um sub-humano que deve ser eliminado, alguém sem moral alguma, alguém que não tem nenhum valor a ser reconhecido, aí você sai do campo da divergência de ideias, você sai do campo do debate político e você entra no campo da demonização da divergência. Quando você demoniza o outro, quando você não percebe que o outro é tão brasileiro quanto você e que pode ter ideias diferentes, mas que tem o mesmo sonho de um Brasil melhor, o sonho de Brasil dele talvez seja diferente do seu, mas o que ele quer é o melhor para o país também. Eu me lembro, Maninho, aqui em São Paulo, por exemplo, dos debates entre Covas e Maluf. Era bom. Se aquilo ali não era uma polarização, o que é? Polarização, ela sempre existiu. Mas existia convivência harmônica também entre eles. E quem pensasse diferente da estrutura... Mas vocês concordam comigo que é nítida uma polarização? Eles divergiam ali. Sim. Havia uma divergência muito clara ali de valores, de políticas públicas. Existia outras forças políticas. Mas naquela época do Maluf, por exemplo, e do Covas, existiam outras forças políticas, como o PT, por exemplo, né, que estava crescendo e estava tomando espaço. Inclusive a Erundina, na época, foi prefeita de São Paulo, né? Só que a gente tem uma peculiaridade nessa polarização, porque nessa polarização, como o Mano falava, quando você demoniza o outro, é um genocida. Você é um fanatismo. Você é alguém que é desumano. Você tira a pessoa do debate, aí nada do que ele fala tem significado para a construção de algo. Porque se o outro lado é um monstro, o que você faz com o monstro? Você conversa com o monstro? Não, você mata o monstro, você extirpa o monstro. E isso foi o que foi criado agora nessa... A primeira-dama... Isso é autoritário. Quando você está querendo extirpar o outro lado, não é democracia. Isso é quase um fascismo, né? Então, mas num momento político acirrado como é esse que a gente está vendo aqui agora, a postura, por exemplo, de uma primeira-dama ao incitar, fazer o L em cima de um Rolls Royce, são pequenos elementos que você vai colocando dentro do bolo e o bolo vai ficando cada vez maior. Ou seja, as autoridades públicas brasileiras precisam ter essa consciência. Agora não é momento de fazer L. E a gente precisa também lembrar que historicamente houve um processo de radicalização e de cultivo dessa divisão entre as pessoas. O nós contra eles não foi algo que brotou do nada. Foi algo que foi cultivado ao longo dos anos. Principalmente pelo Lula. Lembra quando Alckmin era tratado pelo PT como um nazista? Claro. Como alguém que não tinha nenhum valor. Exato. Quando o PT não reconhece a legitimidade do processo de impeachment e não reconhece simplesmente porque perdeu e trata a derrota, que faz parte do jogo, como algo ilegítimo, você está justamente se recusando a jogar o jogo da democracia, onde você vai ganhar às vezes, você vai perder às vezes. Maninho, a culpa disso tudo... Só fazer um rápido break, para você que está